Eu tenho que tomar cuidado para só ficar agora na vertical, não pode ser mais na horizontal. Todos os nossos temas, sem exceção, eles têm uma razão de porquê que a gente faz naquele mês ou naquele ano. Todo, sem exceção. Inclusive do de hoje. O título do tema é Obsessão, o suicídio, ou suicídio e a obsessão. Era o tema ser dado exatamente em setembro. Porque em setembro é o mês que a sociedade, o planeta, coloca como de prevenção ao suicídio. Então, essa é uma das razões de por que nós estamos trazendo hoje o tema. Além disso, em 2005, na sede da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, foi recebida uma comunicação de um ex-presidente da FEB, um médico homeopata, Dias da Cruz. Ele foi presidente ao tempo do Bezerra de Menezes, 1910, 1920. Ele foi professor da Faculdade de Medicina lá na época. E ele fez uma comunicação, deu uma comunicação, destacando aquilo que está ali. Ele diz: olha, pela ótica do plano espiritual, está havendo um crescimento grande de suicídios em duas faixas etárias, na juventude e na terceira idade. Ele diz: em função disso, nós pedimos, ele fez um apelo pessoal dele, para que as casas espíritas desenvolvessem programas, trabalhos, estudos, que viessem a tentar minimizar esse tipo de situação na sociedade. Isso em 2005. Muito bem. Desde aquela época, nós, de forma esparsa, temos feito trabalhos sobre esse tema. Há uns 2 anos atrás, precisamente em setembro de 2019, nós estávamos voltando do exterior a serviço, mais precisamente da China. Nós tínhamos ido fazer uma última coordenação da revisão de um satélite que ia ser lançado, foi lançado pelo Brasil e pela China naquele ano. A equipe grande veio e só ficou 3 para fechar o trabalho. Eu, o gerente do programa e o gerente da engenharia. Chegamos aqui no Brasil, certo? Foi uma condição de nos pegar em Guarulhos, 7 horas da manhã. O avião sempre chega nesse horário. Era uma van, os 2 ficaram lá atrás e eu fiquei junto do motorista. Nós, eu, moramos em São José, que é o INPE, em São José dos Campos. E aí ele já está acostumado, mas e vocês talvez não saibam o que é pegar um voo da China no Brasil, a gente chega completamente somado. Completamente somado, a gente já está bem acostumado, mas tem modo de fazer. Observe que a gente tenta ficar conversando, porque se não ficar conversando, você vai dormir. E a pior coisa é você dormir, porque de noite você não vai ter sono. Então, não pode. Aí eles começaram a conversar com um motorista que eu não conhecia. Em um determinado momento, que a duração da viagem é em torno de 1 hora, aqui em São José, no meio da viagem o motorista vira para ele: você conhece o fulano de tal, um engenheiro, que eu não conhecia, eles 2 conheciam. Ele disse: você sabe o que aconteceu com ele? Ele disse: não, a gente estava fora há umas 3 semanas já. E aí ele disse: olha, na semana passada, isso era a última semana de setembro, na semana passada, o pai, ele, o engenheiro, ele não mora em São José, mora numa cidade chamada Taubaté. Fica uns 40, 50 minutos de São José. E ele vem e volta todo dia, uma condução específica, certo?
sai de Taubaté mais ou menos umas 7 horas da manhã e chega então, às 8 em São José. E eles, certo? Tem um filho. E a rotina de trabalho dele, de vida, é ele acorda, o filho acorda, ele vem para casa e o filho vai para a escola. 13, 14 anos de idade. Ele disse, nesse dia, uma semana atrás, o rapaz, uns 40 anos de idade, mais ou menos, pegou a condução, quando estava chegando em São José, ele recebe uma ligação pelo celular da esposa. Desesperado, transtornado. Por quê? Porque ele tinha saído de Cruzeiro, já quase 50 minutos, e o filho não tinha saído do quarto. Normalmente, um sai para vir para São José e o outro sai para ir. Ela achou que ele tinha dormido, esse negócio todo, sabe? O certo é que ela passou quase 40 minutos fora do quarto do rapaz. E o que ela viu? O rapaz tinha se suicidado. Imagine um homem pelo celular falando com uma mulher desnorteada, sem saber o que fazer, como fazer, certo? Nem por que tinha acontecido aquilo. Certo que o rapaz chega no ida e volta imediatamente. E passa-se os dias, certo? Vai saber por quê, certo? Descobre-se que o rapaz estava sofrendo bullying na escola e tinha se suicidado em função disso. Isso o motorista falando, certo? E eu pensando, coincidência estúpida. Sabe por quê? Porque, como disse, ele mora em Cruzeiro. Na última semana de setembro, nós tínhamos programado fazer uma palestra, tínhamos sido convidados para fazer uma palestra em Cruzeiro. Tínhamos adiado, assim como adiamos a que era a última terça de setembro, porque podíamos chegar atrasados. Então tínhamos transferido a palestra para a semana seguinte. E o tema era exatamente suicídio. Então, eu pensei, temos de fazer efetivamente um tema. Essa é a razão de por que nós estamos dando o título do tema desta noite de obsessão e suicídio, de obsídio, que é um neologismo, certo? Por quê? Porque as pessoas ou os jovens que se suicidam em função do bullying foi criado pelo jargão que é o bulimicídio. Então, nós, de certa forma, estamos criando um obsídio, ou seja, o suicídio vindo de um processo obsessivo. Então, efetivamente, comentou em 2005, portanto, 15 anos atrás, tinha absolutamente razão, certo? De ver, constatar que eles estavam recebendo jovens, certo? E idosos. E recentemente, certo? Alguns anos atrás, por isso que está a foto ali, falando de idosos, certo? O nosso amigo Bombom Chagas, que morava também ao redor ali de Taubaté, de Cruzeiro, certo? Com mais de 80 anos de idade, se suicida, certo? Porque ele estava ficando cego. A verdade era essa. Ele estava ficando cego e não sabia o que fazer, como conviver com a cegueira que ele estava tendo. Ele pega uma arma e dá um tiro. Então são os dois extremos que estão aumentando o suicídio, aumentando. A questão é como juntar o suicídio com a obsessão. Aonde é que elas têm ligação? Eu coloquei aqui dois depoimentos. Nós vamos ver mais para frente mais detalhes. Um deles, intencionalmente, eu não coloquei o nome de um espírito.
de 60, onde, em função de uma pergunta que Humberto de Campos faz para ela, que nós vamos ver, ela dá a seguinte resposta: creio hoje que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo muito pior que o câncer. Peçamos a Deus que a ciência no mundo se decida a estudar. Entendeu? Olha, isso é da década de 60. Ela diz: olha, pela minha ótica, e eu não estou dizendo por que ela está dando essa resposta, a obsessão é pior que o câncer. Deveria ser estudado pela medicina, pela ciência. O que nós queremos mostrar para vocês é que, na quase totalidade dos casos de suicídio, seja de jovens ou de adultos ou de terceira idade, você tem um processo obsessivo por trás. Essa é a questão. E que isso não aparece nas estatísticas, não aparece nos trabalhos científicos, não aparece nos óbitos. O rapaz que se suicidou-se, filho do colega, foi bullying. Essa é a parte externa do problema. A parte interna, certamente ele estava sob um processo grave obsessivo. Muito bem, colocado esse ponto, temos de subir de nível. Para a gente compreender bem a ligação entre obsessão e suicídio, temos de subir um pouquinho a abrangência da questão. O nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, não sei se vocês conhecem, Manuel Filomeno de Miranda é um mentor, foi ex-presidente da União Espírita Baiana na década de 40, certo? Ele tem mais de 20 livros, tem exatamente 17 livros psicografados pelo nosso amigo Divaldo Franco. Qual é a especialidade desse mentor? Obsessão e desobsessão. Então, se vocês querem estudar obsessão e desobsessão, nós indicamos o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz o seguinte: atualmente, na sociedade, existem 3 flagelos, além da Covid, que ocorrem e estão ocorrendo em paralelo. Quais são eles? O suicídio, a depressão e as drogas. São 3 pandemias ou 3 epidemias que elas estão ocorrendo em paralelo. Falar da depressão, nem precisa. São centenas de milhões de pessoas, certo? Num estado de melancolia, de apatia, certo? Num crescente. A depressão nós denominamos como fosse um suicídio virtual. É um suicídio íntimo. É um suicídio do presente. As drogas, nós denominamos como fosse um suicídio homeopático. Você se mata aos poucos. Em 100% dos casos de processos de drogas, você tem processos obsessivos, que não são karmáticos, não são do passado, na maioria das vezes, são frutos do presente. E tem o suicídio, que nós estamos dizendo que é um homicídio. Desses 3 flagelos, nós aqui dentro do nosso lar já vimos 2. O problema da depressão, o problema das drogas, e hoje estamos vendo a questão da obsessão e o suicídio. Por quê? Quais são as causas? O que fica a relação entre obsessão e a pessoa se matar? Estão entendendo? Está claro? Muito bem. Estão vendo aqui uma tabela? Eu estava falando aqui de mensagens.
as causas, as razões de por que um jovem ou uma terceira idade se suicida, você poderia, mas você que está falando isso. O nosso amigo Chico Xavier, ele psicografou mais de 400 livros. Dentro desses 400 livros, 75 foram livros de mensagens, de depoimentos para familiares. Dentro desses 75 livros, 35 têm depoimentos de suicidas. O que é algo difícil. A comunicação de um suicida é sempre uma comunicação difícil para o médico. Então ela é rara. Nós faremos todas as 35 livros e identificamos 22 depoimentos de jovens que se suicidaram. Em todos eles, o que aparece como fundo? A obsessão. Sem exceção. Vemos um exemplo, que é a nossa amiga Cláudia ali, uma moça de 18 anos, que se mata com uma arma, uns 18 anos, e ela diz, fazendo uma carta para os pais, ela diz: acontece que uma sombra me tomou os pensamentos, e aquilo tomou a forma de uma nuvem, que eu não sabia se era eu ou era a nuvem, ou se a nuvem era parte de mim mesmo, e tomou moradia no meu coração. É a obsessão. Vocês vão receber todos esses depoimentos e vão constatar, em todos os casos, você tem um processo obsessivo. Isso não aparece nos óbitos. Vendo essa outra tabela, é o outro extremo. Dentro daqueles 35 livros e de outros médicos, nós identificamos 18 comunicações de pessoas com mais idade que suicidadas. Viram aquela frase que nós falamos lá no começo? Olha, o câncer, a obsessão é pior que o câncer. Sabe de quem é? De quem era? Marilyn Monroe. O nosso amigo Humberto Campos aproveitou que o Chico, junto com o Valdo Vieira, foram nos Estados Unidos na década de 60, 67, 68, e lá ele entrevistou a Marilyn Monroe. E ela diz o seguinte: ele diz, Miss Marilyn, considero encantado de ouvir o que você está me falando. Devo dizer que o suicídio não alterou a sua lucidez. Ele falando para ela. E o que é que ela responde? A tese do suicídio não é verdadeira, como foi comentado. Os vivos falam acerca dos mortos o que lhes vem à cabeça, sem que os mortos lhes possam dar a resposta devida, ignorando eles mesmos, os vivos, que se encontraram mais tarde diante dos mesmos problemas que nós mortos. A desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo. Por isso que ela falou que a obsessão é pior que o câncer. Entenderam? Em verdade, na época, eu me achava sob profunda depressão. Que é a outra. O outro flagelo. Então, tanto num extremo quanto no outro, o processo obsessivo ele está por trás. Ele é aquilo que se chama, na química, um catalisador. O que é um catalisador? O catalisador é algo que acelera uma reação. Então, a pessoa pode estar num processo depressivo, pode estar envolvido com drogas, pode estar com N problemas. A obsessão, ela aprofunda a situação negativa. Por isso que ela está por trás.
levam a um suicídio por obsessão. Poderíamos listar muito mais. Estamos 7. Em cores distintas? Sim. Por quê? Porque dessas 7, tem causas que afetam mais o jovem e tem causas que afetam mais o idoso. E tem aquelas que são comuns. Quais são as comuns? A depressão, o materialismo e a visão distorcida da vida. Seja o jovem ou seja o idoso, na maioria das vezes, ele chega a um suicídio escalando pela depressão. É como diz o estudo, se você vê uma pessoa sobre um quadro de desesperança, desamparo, depressão e desespero, que são os 4 deles chamados, ela está à porta do suicídio. Se aliado isso, ela tem uma visão materialista da vida, que só importa a parte material, ela não tem a que ou o que se apegar, isso aumenta. Se somado isso, ela tem uma visão distorcida da morte, a morte acaba com tudo, eu vou desaparecer. Está aí compreendendo? São fatores que afetam tanto o jovem quanto o idoso. No caso dos jovens, o que acarreta maior complicação? Na maioria das vezes, ele tem graves problemas de conflitos familiares. É a questão que se diz de pertencimento. Ou seja, o jovem muitas vezes não se sente pertencente à família em que ele está. Ele se sente isolado, ele se sente abandonado, ele acha que é um desvalido dentro de casa. É o conflito familiar. Se somado a isso, ele tem um passado de ex-suicida, o reflexo da vida passada, quando ele enfrenta um conflito, uma depressão, ou uma perda, ou um isolamento, ela ressurge e empurra ele mais ainda para o suicídio. No caso do idoso, destacamos no momento atual da pandemia, o isolamento social. As estatísticas mostram que se a taxa do idoso já era crescente, ela cresceu mais durante a pandemia, exatamente por causa do isolamento social. E para alguns não foi bem trabalhado. Se somado a isso, e na maioria das vezes o idoso passa por perdas, perda da autonomia, aqui é o caso do Valmor, perda da autonomia, perda dos recursos financeiros, perdas. Ele não sabe lidar com essas perdas e imagina que a solução é a morte. Agora, essas são as causas, se nós formos ver os livros, todas elas falam. Mas por que a obsessão entra? Por que o obsessor estimula o suicídio? Por quê? Duas portas na nossa existência existem. Tem a porta da encarnação e a porta da desencarnação. A vida não começa a reencarnação e nem termina a desencarnação. Ela não começa no berço nem termina no túmulo. Muito bem. Dentro da doutrina espírita se coloca que a reencarnação é uma bênção. Por que uma bênção? Porque você voltou para a matéria. Isso é o de menos, cara. Isso é o de menos. A reencarnação é uma bênção porque você, durante 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 anos, você passa e você fica sob uma supervisão, sob um acompanhamento, sob um apoio, sob uma ajuda de dezenas, centenas de espíritos. É inimaginável o trabalho que cada um de nós dá para a espiritualidade. Somado a isso, cada reencarnação, nesses 50, 70
70, 80, 90, 100 anos, é uma oportunidade de aprendizado, de evolução, de resgate. E o que significa isso? Significa progresso espiritual. E o que é uma obsessão? Uma obsessão, na essência, é uma escravidão. Eu quero controlar você. Então, se a reencarnação me permite um progresso, ela vai me permitir uma libertação. Então, se eu impedir que você consiga permanecer reencarnado, eu estou impedindo que você se liberte de mim. Entenderam o raciocínio por trás? É isso que está por trás. Somado a isso, o obsessor sabe que existem consequências kármicas e fluídicas adevidas do tipo de suicídio que a pessoa vai fazer. Compreende? Essa é a razão de por que a obsessão entra no processo de suicídio, seja do jovem, do adulto, do idoso, do que seja. Tem esses dois fatores. Eu quero impedir que você se liberte do meu jugo. Se eu impedir que você se suicide com 15 anos, com 30, com 40, não importa. Quanto mais cedo, melhor. Está compreendendo? Segundo, quanto tempo dura essas consequências do suicídio? Eu tenho um amigo, muito amigo, que no presente momento está sentindo um reflexo de um suicídio realizado por ele há 400 anos. 400 anos. Como compreender isso? Imagine que você vai no alto de uma montanha, de um morro, e pega uma pedra, roliça. E você está no alto da montanha e solta a pedra. O que vai acontecer? A pedra vai rolar. Depois de um certo tempo, ela vai parar. Quando você se mata, você sabe exatamente o instante em que você solta a pedra. Mas você não sabe quanto tempo vai levar para ela parar. Pode durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 400 anos. Mais do que isso, você não sabe o que vai acontecer com a pedra rolando. Ela pode bater em outro, criar uma avalanche. Está compreendendo? Você não sabe todas as consequências e os impactos para você e para os outros que o ato que você fez gerou. Então é extremamente difícil você dizer quanto tempo dura as consequências de um ato de um suicídio. Vai depender da altura do morro, do tamanho da pedra. Então, está compreendendo? Do quanto que você possa receber ajuda para ir fazendo com que a pedra pare mais rápido, menos rápido. Então, nessas comunicações que o Chico recebeu, tem aquelas jovens que deram comunicação 1 mês depois, outros 20 anos depois. Estão compreendendo? Por quê? Porque assim nos dá a pedra para o antes de outra vai lá, vai longe. Veja bem, esse exemplo, essa simulação, ela é mais ampla da pedra. Tomemos cuidado.
ela não se aplica apenas ao suicídio. Em todo instante em que nós possamos causar uma dor, um sofrimento, tristeza a alguém, você sabe exatamente o instante em que você está soltando a pedra. Você não sabe quanto tempo vai levar parar. No suicídio é mais duro, mas nas outras situações ocorre a mesma situação. O Chico conviveu com o presidente da União Espírita Mineira, amigo, Camilo Chaves. Ele conviveu com o Chico 3.000 anos atrás, uma vida na Babilônia. O nosso amigo naquela época era o general Leco, chefe dos exércitos da Babilônia. E ele, como presidente da União Espírita Mineira, ele, paulatinamente, ciclicamente, ele entrava em fossa, que é outra palavra, a depressão. Entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. O Chico observava, não falava nada. Até que ele escreveu um livro chamado Semíramis. Contava, foi um livro, um romance de mediunidade intuitiva. Ele escreveu o livro, esse conceito que leio, escreveu o livro e passou para o Chico. Chico, dá uma revisão aí e vê se está tudo ok. O Chico viu, na verdade estava pedindo o aprovo da espiritualidade. O Chico disse, pode publicar aquilo que você escreveu, efetivamente aconteceu. O Chico participou de leve nessa vida. O certo é, por que passados 3.000 anos, olha a pedra, ele entrava em crises de depressão? E isso ele não colocou no livro porque ele não sabia. Ele só veio a perceber a razão quando ele desencarnou e ele voltou e foi se encontrar com o Chico e falou: Chico, você se lembra daquele momento em que ele entrava em depressão, certo? É isso mesmo, cara. Então a causa estava lá. Mas como? Eu não era o comandante, não venci vários exércitos, venceu. Não era um grande guerreiro, era. Ele diz: o problema é que toda vez que eu vencia um outro exército, eu libertava todos os soldados, mas pegava todos os oficiais e os cegava. Por quê? Porque soldado cego é soldado morto. Soldado cego não vai para a batalha. O problema é das centenas desses oficiais, algumas dezenas, ainda agora não me perdoaram. Todas as vezes que na espiritualidade eles entravam em sintonia de rancor, de revolta, de ódio, eu entrava em depressão. É a pedra. Entendeu? A pedra. Então, a obsessão, o processo obsessivo, certo? Ele é o catalisador, né, da depressão, da melancolia, da tristeza, da perda, certo? Ela aumenta os conflitos dentro do lar, certo? Ela aumenta as perdas, está compreendendo? Ela faz com que você, de alguma forma, se afunde mais. Por isso que ela está por trás. A questão é o que fazer. Tem atenuantes, o nosso amigo Bezerra de Menezes, nesse livro Dramas da Obsessão, que é o conceito que eu leio, certo? Ele diz: suicídios que tiveram por causa da obsessão de um espírito apresentam parcela de atenuantes, sem a menor dúvida.
Veja a pessoa, a Marilyn, assim como outras, certo? Artistas, certo? Em que muitas vezes, certo? Vão ao suicídio, não por livre e espontânea vontade, se a gente pudesse dizer assim, mas empurrados. Existe, tem grandes atenuantes. É como uma pedra parasse antes. Tanto que ela, a Marilyn deu uma comunicação, e o próprio médico disse: olha, eu estou achando que você está bem de cabeça. Não devia, mas está. A pedra parou. Está compreendendo? Então, isso ocorre também. A questão é o que fazer. Novamente, se nós formos ver os livros, existem N diretrizes de como você lutar contra o suicídio. Mas o nosso ponto aqui não é o suicídio em si, mas é a obsessão do suicídio. A questão é o que fazer, tendo como mente que por trás do suicídio você tem uma influência espiritual negativa, o que fazer para lutar contra ela? Essa aqui é a questão. É isso que é colocado nesta tela. Que é a síntese de 3 trabalhos da nossa amiga Joana, do nosso amigo André Luiz e do nosso amigo Evandro Pires. Já é uma filtragem. 9 diretrizes. Rapidamente. Orar insistentemente. Aqui, o orar não é você se interligar com o caso. O orar aqui está com elemento de expurgar a ligação sua com o obsessor. Essa aqui é a questão. Está compreendendo? 2, leituras elevadas. Novamente, não é você se tornar catedrático da doutrina espírita. É você, através da leitura, quebrar os laços. Enquanto você está numa leitura elevada, positiva, você está quebrando as suas ligações com o processo obsessivo. Estão compreendendo? Terceiro, conversação edificante. Não estamos dizendo para você ficar conversando, a Deus dará. Mas é você estabelecer uma conversação que seja positiva, que eleve você e o outro, porque você está cortando as ligações. 4, aprendizado constante, ou seja, você procurar fazer cursos, certo? Procurar se aperfeiçoar, ou seja, procurar se libertar do jugo. 5, trabalho fraternal. Não é um trabalho material. Trabalho fraternal se chama serviço, ou seja, você se dispor a realizar algo positivo para o outro, sem ganho de retorno. Porque você, no momento em que está executando esse trabalho, você está cortando a ligação com o plano espiritual negativo. Seja uma distração positiva. Ouvir uma música, um filme, algo que corte as ligações negativas. 7, meditação adequada. Não é você entrar em regime zen todo o tempo, mas é você raciocinar por que isso está acontecendo comigo. Por que eu entro nesses ciclos positivos e negativos? Por que eu entro na força? 8, vigiar sentimentos. Não é vigiar o pensamento. Parece ter uma sutil diferença. Estamos dizendo, certo, que é o nosso amigo Orlando. Vigiar sentimentos, ele diz. Como é que está o seu sentimento de ressentimento, de mágoa, entendeu? De rancor? Esses sentimentos estabelecem ligação com vocês. Vigiar sentimentos. E por último, tentar fazer uma convivência harmônica. Porque se você conseguir uma convivência harmônica, você vai estar em luta. E em luta você vai estar
caindo de vibração, você está sob o jugo. Está entendendo? Essa é a questão. Bem, para finalizar, duas poesias do nosso amigo Cornélio. Uma sobre obsessão, a outra sobre suicídio. Na obsessão ele diz: estude, não esmoreça, modifique a própria estado. O obsessor não aguenta a nossa vida transformada. Trabalhe, não permaneça cozinhando a alma ferida. Trabalhe renova a mente conduz à vida. A cura da obsessão na reforma se processa, mas pessoa que trabalha sara sempre mais depressa. Entenderam? Ele está dizendo que a cura da obsessão vem de duas coisas: vem da sua renovação e do seu trabalho. E o suicídio? Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta se melhorar. Bem, vocês vão receber todo um texto com todos aqueles depoimentos de jovens, de adultos, as diretrizes, as causas do que fazer, como fazer. Então, a obsessão é um flagelo que ela se manifesta através de um outro flagelo visível, que é a depressão, ou as drogas, ou o suicídio. A obsessão é um flagelo invisível, mas ela influencia de forma visível lares, pessoas, instituições, todo o tempo. Está claro? Nos vemos no futuro. Obrigado, Roberto. Bastante material aí para nós pensarmos e refletirmos bastante, com certeza. Então, nós vamos agora passar ao momento do passe. Vamos pedir para que o pessoal diminua a luz e coloque o som para nós, para que os médios possam se posicionar. E vamos fazer os passes e em seguida a oração.